Olá, bom dia, tudo bom? Eu estou aqui no meu segundo dia do desafio sobre como caminhar, né, para fazer R$ 1 milhão em 90 dias. Eu nem coloquei o microfone aqui, pretendo falar um pouco rápido, não tanto. Uma coisa que eu concluí é que de fato eu gosto de falar, né? E eu acho que Deus faz a gente com um propósito e com certas habilidades que são inerentes à missão que ele tem para a gente, né? Então eu resolvi, né? Como eu falei no vídeo anterior, né? Ontem, sobre essa questão. E eu quero compartilhar com você algo muito interessante, que assim, ó, falando sobre Deus, né? A necessidade que a gente tem de se conectar com Deus. Por quê? Eu estou num desafio realmente e talvez você seja a pessoa que está pensando assim, nossa, Mário, eu te sigo porque você é analista comportamental, porque eu gosto do seu conteúdo, e aí de repente você traz uma temática financeira, né? Não é bem o que eu esperava e tal. E eu gostaria de compartilhar com você esses insights, né? Por quê? Porque geralmente a gente é muito afetado por aquilo que a gente crê, pelo jeito que a gente leva as nossas crenças. Talvez não era nem para a gente passar por determinadas situações, mas pelo fato de ter certas crenças, a gente passa pelas situações. Então, uma delas, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Sempre não, perdão. De uns tempos para cá, eu procuro identificar numa pessoa se ela já passou por alguma injustiça. E geralmente as pessoas sim. Eu já passei por uma injustiça, né? Eu já fui injustiçado, eu já fui caluniado. E isso é um indício, né? É um sinal de que a colheita não está boa. Claro que se a injustiça foi recente, né? Mas quando é muito distante do tempo presente, até que muita coisa já se resolveu. Mas a pessoa passa por uma injustiça e, claro, existem percentuais que eu não saberia te dizer de que aquilo de fato tem a ver com a culpa dela. Não é culpa da pessoa sofrer injustiça. É interessante que você entenda isso. Não é a culpa da pessoa, entendeu? Porque fica parecendo que quando a gente fala sobre plantio e colheita, parece que assim, não, tudo que aconteceu na minha vida é culpa minha, eu atraí e tal. Isso não é verdade, não é assim que eu acredito. Até porque a Bíblia mostra muito claramente, para mim é um livro que tem total credibilidade. Se você não crê na Bíblia, realmente você não vai gostar do meu conteúdo, porque todo ele é baseado naquilo que eu creio, que eu aprendi na Bíblia. Então, eu leio a Bíblia constantemente, leio ela toda, de tempos em tempos. Então, assim, é interessante que você entenda o meu ponto de vista para você até tirar benefício. Não precisa concordar com tudo que eu falo, mas você pode ouvir, descartar aquilo que você acha que não tem a ver e usar aquilo que você acha que tem a ver. Também não me acho dono da verdade por ler a Bíblia. Isso é um fato, né? Você não precisa concordar comigo. Eu estou dizendo para você concordar com a Bíblia. Se você discorda de mim, lê a Bíblia. Tem gente que fala assim, eu não concordo com tal coisa, né? Um assunto polêmico, que inclusive eu não vou abordar aqui. Aí eu tenho um exercício simples. Leia a Bíblia toda, anote o que você acha, né, sobre esse assunto aí. Aí você lê a Bíblia toda e depois de você ler a Bíblia toda, você anota o que você concluiu sobre o assunto e compara o que você acha, porque então você não precisa concordar comigo, você pode concordar apenas com a Bíblia. E aí, nesse quesito de plantio e colheita, é muito interessante assim, a pergunta mais, acho que é uma das mais feitas pela humanidade no sofrimento, né? Por que que eu estou sofrendo? Eu mereço sofrimento? Eu mereço passar por essa situação? Então, nem todo mundo que passa por uma situação ruim merece aquela situação ruim. Entenda, muitas e muitas situações ruins
que você viveu na sua vida foi ou foram decisões de outras pessoas. Entende? Então, não é que você mereceu. As pessoas tomaram as suas próprias decisões, não pensaram nas consequências, ou não pensaram em você, ou quiseram apenas se agradar, né? Ter ali um prazer momentâneo de vingança, um prazer, enfim, de qualquer natureza, né? E por isso você acabou sendo alvo e você não é culpado por isso. Entenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns vão te dizer que você atraiu. Não, você não atraiu necessariamente tudo. Você atrai algumas coisas, mas não todo o sofrimento. E por que eu estou te falando? Porque existem dois fatores além da atração. Além. Então são três, né? A atração é um deles. O primeiro fator que faz com que você sofra é o fato de o homem, o ser humano, né? Representado ali na pessoa de Adão, ele escolheu cair, ele escolheu sair da presença de Deus. Então, Deus ele não faz o mal, mas o fato de você estar longe de Deus, você está vulnerável ao mal. Entende a diferença? Não é que Deus vai lá, ele vai perseguir você para te fazer o mal, mas o fato de o ser humano, a pessoa, se distanciar de Deus faz com que ele sofra as maldições, entendeu? Que é o mal. Então tem gente que fala assim, existe maldição hereditária? Existe. Eu posso até tratar nesse canal, porque isso é algo que afeta muita gente, né? E tem pessoas que pegam maldição e tem pessoas que não pegam. Eu posso falar para você sobre esse assunto. Então, se esse é o seu caso, né? Se você quer saber mais, coloca aí, fala mais, né? Então eu posso esclarecer isso daí, porque depois que eu entendi, minha vida mudou completamente, entendeu? Então o primeiro fator é esse, coisas que acontecem ruim com você é por causa da maldade, do mal que entrou no mundo através do próprio ser humano representado ali em Adão, certo? O segundo fator é a perseguição àqueles que fazem o bem. Entende? Então existe a maldade e existe uma perseguição que aí é humana, que ainda que sejam através, né, de seres espirituais, mas ela é a partir do ser humano. Então toda pessoa que fizer o bem vai ser perseguida. Toda pessoa que quiser fazer o bem, ela vai ser perseguida e de formas dinâmicas. Então, vamos lá, por que eu falo que a minha base é a Bíblia? Porque assim, você vai pegar Abel ofereceu sacrifício, Caim ofereceu sacrifício, Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Tem lá os porquês, tem todo um estudo do porquê que Deus se agradou de um e não de outro. Caim simplesmente resolveu matar Abel. Por que Abel morreu? Foi porque ele atraiu aquilo? Não, ele era um adorador, ele fez o bem. Mas uma pessoa cheia de maldade resolveu fazer o mal. Então, o Senhor Jesus ele fala muito sobre prudência, cautela naquilo que você vai fazer, porque ele diz, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Por quê? Você está no mundo caído tentando fazer o bem. O que vai acontecer? Você vai sofrer perseguição. É possível sobreviver fazendo bem e sofrendo perseguições? É possível. Tanto é que ele fala, quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Ele não fala para você enfrentar, entendeu? Porque a pessoa ela se enche de ódio. E quando ela se enche de ódio, você não consegue simplesmente tirar o ódio, entendeu? Então, por que eu falo do movimento Agentes do Bem? Porque eu acho que esse é o correto. O correto é a pessoa fazer o bem, começando por si, depois pelos outros e tal. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, a pessoa tem que fazer o bem. Só que para fazer o bem, ela tem que ser um agente. Ela não pode ser simplesmente assim, eu resolvi fazer o bem. Ela vai cansar, ela vai sofrer perseguição. Se ela não tiver uma vida espiritual muito bem alinhada, ela vai desistir, entendeu? Talvez até ela passe a fazer o mal, entendeu? Porque ela tentou fazer o bem para as pessoas não aceitaram, e aí ela acabou
passando para o outro lado, digamos assim, que é o objetivo do mal, é angariar seguidores, né? Então Caim ele foi angariado, né? Provavelmente ali uma das leituras, isso é opinião própria, tá? Não está escrito isso na Bíblia, né? Mas por ler a Bíblia toda, ver todos os contextos, né? Inclusive citando depois esse próprio fato em outras passagens, você vai entender que o pensamento de Caim ele começou a rodar ali, né? Poxa, por que Abel ofereceu o sacrifício foi feito? Por que eu ofereci e não foi aceito? Então você vai perceber a estratégia do pensamento, tanto para o bem como para o mal, tanto para a pobreza como para a riqueza. Então é interessante que e eu criei uma palestra sobre isso, né? A estratégia do pensamento. Porque para mim eu acho que é uma das coisas que mais ajuda o ser humano a alcançar resultados extraordinários é a questão de como ele lida com os pensamentos, que é uma junção de todo o seu ser, né? O pensamento ele não vem simplesmente de uma coisa física ou de algo puramente intelectual, tem a ver com emoção, ambiente, atmosfera e tudo mais. Novamente, se você quer saber mais sobre isso, você coloca aí, fala mais sobre tal coisa que aí eu posso discorrer mais sobre esse assunto, né? E esse é um assunto que eu quero pulverizar gratuitamente, né? Então, tem gente que fica assim meio cheio de dedos, né? Eu assisti o vídeo, gostei de uma parte, não gostei de outra, acho que deveria ser diferente e tal. Eu estou me colocando de uma forma vulnerável para você poder colocar esse tipo de comentário, entendeu? Claro, seja generoso, né? Também sou ser humano, mas assim, coloque aí o que você acha, coloque aí o que você acha que tem que mudar, coloque aí aquilo que você gostou também, né? Coloque aí um insight que você teve, porque às vezes eu falo uma frase e você gosta da frase, mas aí você não fala nada, fica para você. E às vezes se você anotar aí no comentário, a pessoa que está assistindo, ela pode assistir o vídeo todo ou não, ou ela pode ter a mesma conclusão ou não, mas ela lê a sua frase e aquilo edifica a vida dela, entendeu? Então a ideia é realmente propagar o bem. Então eu falei assim, o sofrimento ele tem essas três origens. A primeira é a queda geral da humanidade, né? O afastamento de Deus. A segunda é a maldade humana, a ação humana, intencionalmente ou despretensiosamente, mas as pessoas fazem maldade. Então, tem gente que é mal e sabe que é mal, e tem gente que faz maldade sem saber que está fazendo maldade, entendeu? E aí, sim, a terceira é um tipo de atração, sim. Você atrai algumas situações e, como eu falei no início, eu não saberia te dizer em percentual, aconteceu algo ruim, de que tanto isso vem da queda geral da humanidade, da maldade humana ou da atração, entendeu? Mas é uma junção, geralmente, dos três. E aí vem o ponto de hoje, né? Por que eu estou falando hoje? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque assim, eu não consigo conceber uma pessoa levantar da cama sem antes falar com Deus, entende? Por quê? Porque o que livra você da queda geral é a presença de Deus. O que livra você da maldade humana é a orientação de Deus em como você deve proceder, entende? Porque assim, tem ambientes, e isso já aconteceu muito comigo, né? Eu senti, né? Olha, não vá, não fale com essa pessoa, não faça isso que você está pensando, né? Então, ao contrário do que alguns pensam, né? A paz de Deus, ela me segue em todo o tempo. E existe um momento que essa paz, ela começa a ficar meio agitada, né? Então, aí sim é um aviso. Tem gente que acha que assim, no momento de fazer a coisa certa, eu vou sentir paz. Não, é o contrário. Você sente paz o tempo todo, quando você anda com Deus. Você tem que ter, né, o Espírito Santo de Deus. Mas aí você anda com Deus o tempo todo, então você está em paz. E tem um momento quando Deus quer te avisar de alguma coisa que você deixa de sentir paz. Entendeu? Em relação àquilo, não é que você se torna atribulado, mas o seu espírito ele começa a se revolver, né? Ele fala, olha, isso daí não é assim. Então, às vezes, você vai precisar orar para ter uma orientação melhor do Espírito Santo. Às vezes você vai precisar
pegar um conselho com alguém, né? Sentar com alguém, ouvir ali e tal. E isso é muito importante. Então, eu não consigo entender alguém que levante da cama sem antes falar com Deus. Não consigo. Só que eu fiquei pensando assim, o meu objetivo aqui, com esse canal, com essa fala, com esse desafio de 90 dias, é ajudar as pessoas. Então, eu fiquei me perguntando qual é o motivo ou quais são os motivos que levam uma pessoa a levantar da cama sem falar com Deus, entendeu? Então, um dos motivos é um pensamento que ele é muito difundido entre as pessoas de que Deus não ouve a oração deles. E aí entra uma cópia do mal. Eu vou te explicar o que é isso. Cópia do mal é o seguinte. Copy no marketing são escritas ou falas persuasivas que principalmente se utilizam de gatilhos para convencer alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, certo? Então, que é o que a gente chama no marketing de CTA. Eu sei, eu fui muito rápido aí entre um assunto e outro, mas é assim. Eu estou usando uma expressão que hoje é um pouco mais conhecida, né? Não sei se você conhece ou não, mas copy é isso. E o mal, ele durante a vida da pessoa, o que ele tenta instalar na cabeça da pessoa são mensagens, eu vou colocar drive, né, código, do mal. Só que, na maioria das vezes, essas frases, elas não parecem maldosas. Elas simplesmente são. Elas simplesmente existem. Elas simplesmente... E, às vezes, são filosofias de vida que parecem tranquilas. E uma delas é: a minha oração não passa do teto. Isso é uma cópia do mal. É uma escrita persuasiva. É uma frase que dispara um gatilho mental para você não orar. E aí, o que a Bíblia diz? Será que ela fala sobre isso? Se você tiver curiosidade, você pode até ler hoje Salmo 139, que o salmista ali, ele já fala logo, olha, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces. Deus conhece todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, né? Tudo aquilo que você vai dizer, ele já sabe. Tudo aquilo que você pensa. Porque lá na palestra também, Estratégia do Pensamento, eu explico isso. Nem todo pensamento é frase. Tem pensamentos que vêm como sentimentos. E o seu racional é que interpreta o sentimento. Tanto é que você vai ver, por isso que é bom fazer exercício, né? Para você testar isso na prática. Tanto é que quando você pensa uma coisa, você fala, vou anotar. A gente tem dificuldade de anotar, não é só com você não, comigo também. Você transcrever aquilo em palavras escritas ali, né? Colocar no papel, eu estou sendo redundante, né? Para você entender. Não é só formular um pensamento, é você escrever um pensamento. Você vai ver que faltam palavras, que tem coisas que no pensamento fazem mais sentido do que quando você transcreve. Por quê? Porque tem pensamento que é emocional, é como um pacote. Você sabe que ele está ali, mas você tem que abrir ele e tal, e aí você... Por isso a importância da reflexão, que a reflexão é essa abertura do pacote do pensamento. Pois bem, essa é uma cópia do mal. E o Salmo 139 rebate isso muito bem. Ele fala assim, Deus já conhece tudo que você vai falar, o meu assentar, o meu levantar, eu posso estar no mais profundo céu, na mais alta montanha, o Senhor está me vendo. E aí vem uma outra cópia, em forma de pergunta. E parece não ter resposta. Olha só. Que é assim, se Deus já sabe tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu preciso, por que eu preciso orar? Hã? Essa é uma cópia do mal. Porque se não fosse para a gente orar, em primeiro lugar, será que Deus estabeleceria isso como uma forma de comunicação? Então, já começa por aí. Você também tem que questionar. Abrindo um parêntese aqui, né? São vários parênteses abertos, né? Mas assim, muita gente acha que Deus odeia pergunta. Essa é outra cópia do mal. Parece assim, eu não posso ser questionador. Eu não posso chegar para Deus e fazer uma pergunta. Eu não posso questionar ninguém. Porque isso foi algo cultural também, né? Por algumas pessoas, alguns líderes acharem que perguntas são rebeldia e não são,
a pessoa fala assim, não, se eu penso uma coisa, está em desacordo com aquilo que eu acho que é certo, que disseram para mim que é certo, eu não posso questionar. Muito pelo contrário. Deus está muito interessado em responder todas as suas perguntas, mas para ele responder você precisa fazer. Eu vou te contar uma breve história de uma mulher, né, que ela, em algum momento da vida dela, ela se declarou, né, agnóstica ou ateia, alguém que não acredita em Deus e tal, e se revoltou. Eu já conversei com alguns ateus, eu digo até que vários, né, porque foram realmente muitos. Eu não acredito no ateísmo total. Eu acho que a pessoa tem um pensamento e ela alimenta e tenta alimentar, e o tempo todo ela é confrontada com esse pensamento, né? Por isso vive em conflito. Você não vê um ateu que você fale assim, eu gostaria de ter essa vida, né? Porque é muito raro, né? Mas enfim. E ela tinha esse pensamento de que Deus não existe, Deus não está nem aí pra gente e tal. Algo nesse sentido. E aí aconteceu, né? Ela ali e tal, e ela tinha uma filha, ela teve uma filha, a filha dela cresceu e tal, e depois de um tempo a filha dela morreu. Não sei a história da morte da filha nem nada disso, mas ela morreu. E quando ela chegou do velório, ela tá ali, do enterro no caso, né? Ela chega na porta de casa, antes de descer do carro, ela resolveu gritar e falar tudo que estava no coração, como se Deus existisse, né? Então ela falou, olha, o senhor é isso e tal, não sei o que, é injusto e pá, 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 e descarregou tudo aquilo que ela achava sobre Deus, até porque ela estava num momento de dor, de pranto, de mágoa e tal. E aí ela ouviu uma voz falar no seu espírito, eu estava esperando esse momento, porque Deus ele quer que você fale com ele, mas para ele tem, porque a gente acha assim, ele tem a bagagem correta para ouvir tudo que você tem para dizer. Talvez você disser para mim, eu não vou conseguir digerir. Talvez você chegar para um líder da igreja, um irmão e tal, ele não vai conseguir digerir, ele não consegue entender. Não tem como, agora Deus consegue. Então você pode sim entrar para o seu quarto, fechar a sua porta e falar o que você tiver que falar para Deus, sem problema nenhum. Entendeu? E aí tem gente que acha assim que Deus vai punir ele. Não, se eu falar isso daqui, Deus vai discordar de mim. É outra cópia do mal. Entenda o seguinte, até hoje nós não temos castigos de Deus depois de Cristo. Nós não temos castigos de Deus. Você sabia disso? O último castigo de Deus sobre a terra foi o dilúvio. Tanto é que Gênesis 9, o arco-íris, né, que é tão bonito, que hoje é usado para outras coisas, né, mas o arco-íris está em Gênesis 9. É o arco da aliança entre Deus e Noé. Nunca mais eu vou destruir a terra com água. Então, e o juízo de Deus virá, mas ele ainda não veio. E Deus aplacou essa ira de Deus lá na cruz. Então, assim, hoje você pode falar tudo em nome de Cristo. Está lá em João 14:12. Tudo que pedirem em meu nome, eu farei, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Então, quando você chega diante de Deus, para você não ser fulminado, Jesus morreu na cruz, é o sacrifício. Então, quando você fala com Deus, você não sofre a sanção daquilo que você está falando. Ele não leva em conta o seu desaforo. Não que você não seja desaforado. Não que aquilo que você está fazendo realmente não seja desrespeitoso. Mas, por causa da morte de Cristo na cruz, que é inocente, você está falando em nome de Cristo e você não é fulminado. Você não é julgado naquele momento por aquelas coisas. Também está lá no Evangelho de João que ele fala que não veio para julgar o mundo. Então você vai entender isso daí. Então você pode falar tudo para Deus, desde que você se livre das cópias do mal, que são essas que falam isso. Então eu comecei falando assim, eu não entendo uma pessoa que não ore a Deus, e um dos motivos é Deus não ouve a minha oração. A outra coisa que eu quero combater, né, que eu acho que é um motivo das pessoas não orarem, se tiver outro motivo aí, coloque, né? A primeira é que eu acho que as pessoas criaram a ideia de que Deus não ouve. A segunda é que algumas pessoas acham, né, principalmente essa pessoa que não ora, ela acha que Deus não quer o seu bem. Ela acha que Deus é um Deus malvado, que vai falar, não, agora você está entregando a vida para mim, não, agora você vai ver só, agora eu vou te punir, agora você vai se arrepender
dessa decisão, porque parece que a vontade de Deus é pior do que a sua, entende? Muita gente pensa assim, não, eu vou fazer do meu jeito, porque se eu perguntar do jeito de Deus, eu vou sofrer muito, ele não vai resolver e tal. Isso é falta de fé, entende? Mas muita gente não. O fato de deixar de orar é falta de fé, e muita gente não entende isso. O fato de você orar pouco demonstra o tamanho da sua fé, entendeu? Lógico que você, não estou falando da pessoa ficar o tempo todo ajoelhada ali e tal, não, para eu orar eu tenho só que entrar para o quarto e só pode ser lá e tal. Essa é outra cópia do mal, que parece boazinha. Fala, não, você não pode orar na rua, você não pode orar no serviço, você não pode orar no banheiro, você não pode orar em pensamento, você não pode orar em línguas, né, enquanto você está trabalhando, você não pode... Por quê? Isso é uma cópia do mal. Parece errado, parece, nossa, eu não posso invocar Deus no banheiro. É verdade, a tradição judaica, a Talmud, né, ela considera isso um desrespeito. As pessoas não falavam o nome de Deus no banheiro. Agora, orar em pensamento, você pode orar em qualquer lugar. Entendeu? Não existe um momento em que você não possa orar. Essa é a grande questão. Não existe momento certo para orar. Porque a cópia do mal, como eu falei, ela tenta disparar um gatilho em você para você fazer ou deixar de fazer. Então, uma das coisas que ela tenta fazer você deixar de fazer, né? Incentivar você a não fazer, é você não orar. Você colocar um milindre, né? Não, para eu orar eu tenho que... Porque tem gente que pega aquela palavra do Senhor Jesus e fala assim, não, para eu orar eu tenho que entrar no quarto, fechar a porta e só lá eu posso orar. Não é assim que está dizendo. Se você ler o texto todo e o contexto, você vai ver que ele não está falando disso. Ele está fazendo uma comparação entre o jeito que ele quer que os seus discípulos orem e o jeito que os fariseus oravam para se aparecer. Então você está jejuando, você quer um momento especial com Deus, você tem sim que ter momentos especiais com Deus, de forma que você entre para um cômodo secreto, né? Não necessariamente o seu quarto, mas ali na realidade daquela região, né? O local mais íntimo era o quarto. Então, e fechar a porta, né? E aí sim você vai orar. Então você vai entender, às vezes você tem uma casa grande e tem lá uma sala de TV. E aí tá todo mundo ocupando os outros cômodos, tem gente, você entra para a sala de TV e fecha a porta e ora, né? Tem gente com sala de TV, poltrona confortável, carpete no chão, porta de vidro, ar-condicionado, então você ora ali. Tem gente que tem a capelinha, né? Uma vez eu vi um irmão mostrando, achei tão bonitinho, né? Ele criou um quarto de oração. E não tinha nada, era só uma cadeira, uma mesinha lá, a Bíblia e tal, e ele orava ali. Então, ele está falando de você ter um momento de intimidade, entendeu? Mas isso não exclui os outros momentos. Então, você deve orar em todo o tempo. Inclusive, é isso que está falando em Efésios 6, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. A outra, e eu estou aqui colocando vários assuntos, se você se perder em algum aí, me fale, né? Eu estou conectando aqui uma coisa com a outra para ser o mais abrangente possível. A outra questão é a forma de orar. Existem tipos de oração. Então, uma oração ela não é igual à outra. Oração de súplica é diferente de uma oração de guerra, é diferente de uma oração declaratória, é diferente de uma oração profética. Então, a maior parte das pessoas só conhece a oração de súplica. É você pedir a Deus. Por isso que cansa. Imagina, a pessoa o tempo todo, Deus me dá isso, Deus aquilo, fulano está doendo, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acredito que um dos motivos de as pessoas orarem pouco é porque elas só conhecem no máximo dois tipos de oração, que são as duas conhecidas, né? Súplica e gratidão. Não é que não pode ser feito, não é que elas não existam, é que não são as únicas. Então, a oração de súplica é realmente essa petição, né? Quando você vai a Deus pedir alguma coisa. E muita gente não tem noção, né, do tribunal de Deus, né? Está lá em João 17, inclusive. João 17, logo depois ele conversa com os discípulos e diz assim, Satanás pediu permissão para peneirar vocês, né? O que é esse tribunal de Deus? Existe sim um julgamento das ações, onde não há o juízo ainda, porque vai haver, né? São 3 julgamentos no fim dos tempos e tal. Mas as pessoas não entendem que existe uma causa na justiça. E o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Até
a viúva lá que fica importunando o juiz até que ele ceda, né? Ele fala, se isso acontece no mundo natural, né? Imagina vosso Pai Celestial, né? Então você precisa sim apresentar diante de Deus a sua causa. Por quê? Porque Deus ele não faz de forma automática, respondendo lá a questão da cópia do inferno, que diz assim, se Deus já sabe todas as coisas, por que eu preciso de orar? Sim, você precisa. Por quê? Porque você precisa saber que foi Deus que fez, entendeu? Você precisa colocar diante de Deus, mas não por causa de Deus. Essa é a grande questão que pouca gente entende. Você não faz pedidos a Deus por causa de Deus. Você faz pedidos a Deus por causa do seu coração. Entende a diferença? O seu coração, ele tem uma inclinação para a maldade. Eu sei, você se acha a melhor pessoa do mundo, nunca fez mal a ninguém, nunca matou e tal, mas a inclinação é para a maldade. Por quê? Porque você tem lá corpo, alma e espírito. A alma, ela segue aquilo que está mais forte. Se uma pessoa não jejua, não ora, não tem uma vida espiritual, a alma vai pender para o lado natural, que é o corpo. E o corpo ele vai pender para a maldade, porque o seu corpo ele não muda, ele não converte. O seu corpo ele não chega a um ponto que ele não quer mais pecar, não tem. Ele é insaciável por pecado. E você não precisa mutilar seu corpo para poder parar de pecar. Muito pelo contrário, você precisa fortalecer o seu espírito e aprender a lidar com o seu corpo, com as suas vontades, suas paixões, mas você não pode sofrer. Então, tem gente que fica a vida inteira, não posso, eu tenho inclinação para isso, tal. Jejum resolve. Jejum resolve praticamente, não conheço algo que jejum não resolva, né? Então, daquilo que Deus pode fazer, né? Daquilo que Deus vai fazer, quer fazer e tudo mais. Então, se você também quiser saber mais sobre isso, né? Muita gente não sabe jejuar. É uma palavra rápida que jejum é uma oração intensificada. Tem gente que acha que jejum é passar fome, e não é, não tem nada a ver com a fome em si. É simplesmente você dizendo para o seu corpo, quem manda sou eu. Não é você que vai ditar as regras aqui, quem manda sou eu. E a gente vai seguir assim. Se você quer saber mais sobre jejum também, por favor, coloque aí nos comentários. Então, assim, o que impede uma pessoa de orar são justamente essas cópias, essas frases persuasivas que levam você a parar de orar. Uma outra cópia que é bem sutil, entendeu? Talvez você nem tenha percebido que ela está por aí, né? Mas é assim, para que eu possa fazer um pedido a Deus, eu preciso de alguém, né? Que alguém interceda por mim, que alguém ore a Deus por mim, né? Tem gente que quando precisa de oração, ele tem um irmão, a irmã, a pessoa mais espiritualizada que ora por ele. E isso é uma armadilha ferrenha, entendeu? Lógico que humanamente falando, egoisticamente falando, eu gostaria que todo mundo para quem eu ensino a Bíblia se tornasse dependente de mim. E muitos líderes, muitos irmãos, muitas pessoas que até temem a Deus, elas têm esse ego inflado. Tipo assim, não, se você tiver um negócio para fechar, liga para mim. Eu vou orar por você e Deus vai te direcionar. Gente, isso é uma cópia do inferno e parece muito boa. Não é. Você precisa aprender a orar. Agora você pode falar assim, Mário, quer dizer que eu não posso pedir oração? Sim, você pode e deve. Você não deve ouvir a Deus através de outras pessoas. Entende? Deus pode falar diretamente a você. Não existe barreira entre você e Deus. Inclusive a Bíblia fala, se eu não me engano, é 1 Timóteo 2,5. Ele fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outra pessoa, é só vocês três. Você ora a Deus em nome de Cristo, como está lá em João 12, João 14, 12. Então não existe mediador, não existe medianeira, não existem pessoas, não existem... Agora, claro, você pode pedir oração para o irmão, você pode... Mas Deus precisa falar com você. Você tem esse direito, entendeu? Está em João 1,12. Mas a todos quantos receberam, Deus lhes o direito de se tornarem filhos. E filho não fala com o pai através de alguém. Aí tem gente que fala, ele fala através da mãe. Não é verdade. É porque na nossa cultura, os pais nervosos, né? Como é que se fala? Ignorantes,
que o filho não pode falar nada, que ele grita com o filho e tal, e essa imagem que você tem de pai, essa é uma outra forma, né, da maldade se difundir, é que a pessoa acha que o pai celestial é igual ao pai dela. Então, para você falar, não, tem que ver a hora que meu pai não tá nervoso, tem que ver o momento certo, aí conversa com a mãe e tal, e parece que Deus é assim. Não é. Ele não precisa de uma mãe, ele não precisa de alguém entre vocês. Então, a paternidade de Deus, ela é direta, ela é pronta, certo? E isso Deus quer desmistificar na sua vida, para que você possa realmente ser livre, para que você possa ter liberdade. Uma outra questão, essa é forte demais, 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 que é assim, eu não posso orar a Deus, olha só, isso é uma cópia, uma mensagem errada, ela foi criada pelo mal, entenda isso. Porque senão alguém pega só a frase que eu estou falando e diz, olha o que o Mário disse. Podia nem ter falado isso, né, para não dar ideia. Eu não posso orar a Deus porque eu estou em pecado, porque Deus não se agrada da minha vida, porque eu, entendeu? Isso é uma cópia do inferno, isso é uma cópia do mal, isso é uma frase que não tem nada a ver com Deus. Porque você pode orar a Deus em qualquer momento. Claro que você não vai se sentir bem orando a Deus pecando. Isso é fato, graças a Deus. Se você se sentir bem, está fazendo o que é errado, e ainda assim você fica falando com Deus, quer dizer, você é meio doido, né? Mas Deus entende a sua fraqueza. Então, às vezes, você caiu em pecado, né? Você está numa situação ali. Você está dentro do carro caminhando para algo que Deus não se agrada, né? E você pode orar. Você está ali no ato em si de algo que não agrada a Deus. Você pode orar. Você está lá no momento assim já, né? Dentro do cômodo lá. Você pode orar. Por quê? Deus ele não tem esse tipo de melindre. Entenda. Deus ele o tempo todo está no céu. O Senhor Jesus é o único homem no céu hoje. Ele está lá, não está aqui. E o Espírito Santo é o que foi deixado na terra conosco. Ele só vai subir junto com a igreja. É muito importante que você entenda isso. E o Espírito Santo ele está o tempo todo com você. Quando você o convida para morar em você. Então não tem um momento, né, assim, eu vou ali pecar, o Espírito Santo fica aqui, eu vou lá pecar e volto. Não é assim que funciona. Isso também é uma cópia do inferno. É uma falta de entendimento. Não é bem a cópia do mal, né? Mas é uma falta de entendimento. Como diz Oséias 4:6, se eu não me engano, que ele fala lá assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a pessoa não entende que o Espírito Santo está com ele, está à disposição dele, está aqui na terra. Fala, não, Deus não habita nesse lugar aqui que eu estou. Não, você pode estar no meio do inferno. Ele está lá com você, entendeu? Não depois do julgamento, estou falando hoje, né? Você considera que está no inferno, né? Num antro, num lugar que não tem nada a ver com Deus. O Espírito Santo ele está disponível para agir junto com você e responder a sua oração. Eu até falei lá que muita gente só conhece oração e súplica, tem oração profética. É quando você ora a Deus, né, e fala aquilo que a palavra diz, você ora de acordo com a palavra diz, com o que a palavra diz. E a Bíblia diz tudo aquilo que vocês falarem, né, terá sido ligado no céu. Então eu falo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então eu creio que a vontade de Deus é tal coisa, eu falo de acordo. Isso é oração profética. E tem mais alguns tipos de oração, né? Não vou falar todas elas aqui para não delongar ainda mais. Mas a grande questão é o que me motivou a fazer esse vídeo, né? Hoje eu amanheci com esse pensamento, né? Eu estava ali orando a Deus e pensei assim, por que muita gente não ora, né? Então, esses impedimentos que eu coloquei, talvez existam outros, né? Talvez a pessoa fale assim, não, faz tempo que eu não vou na igreja, então eu não posso orar. É uma cópia do inferno. Tudo aquilo que te impede de orar é uma ação do mal na sua vida que está dando certo, porque você está sendo impedido. Então, você precisa entender, o diabo ele não se incomoda com você de você ir à igreja, de você ler a Bíblia, de você fazer boas ações. Existe um certo incômodo, mas o maior incômodo que você que o diabo se incomoda com você é quando você ora. Até a adoração, ela incomoda o diabo, mas a oração, ela incomoda muito mais. Porque é através da oração, olha só, quando os discípulos pediram
para Jesus ensinar eles a orar, a oração do Pai Nosso, né, que não deve ser simplesmente só repetida, né? Um dos tipos de orar o Pai Nosso é repetindo, lógico, não se tem dúvida disso, mas ele serve como base, né? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que acontece quando você ora? O reino de Deus vem sobre a terra. O nome de Deus é exaltado. Então, talvez você faça orações e não veja o resultado, porque eles são como aquela sementinha, né, que você joga na terra ali e não nasce nada. Você vai ver que não é que não nasce nada ao longo do tempo, no mesmo momento, né? A gente queria orar assim, fazer tipo orações precatórias, né? Que se cumpre ali, igual a oração de Moisés no deserto, né? A terra abriu e engoliu o povo e tal, algumas pessoas lá e tal. Então, mas a oração ela não funciona assim. Então, muitas vezes a gente ora, a gente é como jogar. Eu vou falar de manga, que é uma das frutas que eu mais gosto, né? E eu ainda não encontrei a manga que eu não goste, né? E no Pará, quando eu era criança, era muito comum o povo plantar manga em tudo quanto é lugar, né? Tinha pé de manga no quintal, tinha pé de manga na frente da casa, tinha pé de manga nos canteiros centrais, no centro mesmo, né, ali da cidade. Uma boa parte da minha infância eu morei em Santarém, no Pará, e tem até foto nossa, né, no pé de manga, então era comum, né, às vezes ele até cresce, racha o asfalto, racha o meio-fio, racha o cimento ali, e as pessoas colocavam pelo menos 4 banquinhos ali ao redor, né, e às vezes o pé de manga ele se estendia até para a rua, né, então é muito comum manga lá no Pará. E manga você planta ela, a semente é jogada ali, né? Ela vai germinar e depois de muito tempo que vai nascer. Você não acredita que um pé tão forte, né? Uma árvore tão grande, nasceu de um carocinho, né? Então a oração ela tem o mesmo efeito. Tem a oração sua, mesmo você se sentindo um nada, mesmo você se sentindo sem valor, mesmo você achando que Deus não gosta de você e tal, mas você faz uma oração. É como aquela semente de manga. Ela vai no devido tempo brotar, ela vai nascer lá a plantinha pequenininha, ela vai crescer, ela vai se encher de folhas e um dia ela vai dar fruto. Então faça, e eu quero deixar isso para você como até um teste para você fazer, né? Faça esse teste, faça esse teste. Ore e assim, de preferência que você defina claramente pelo que você está orando, para você ver a ação de Deus. Por quê? Muita gente não consegue ver a ação de Deus na oração, não é porque Deus não agiu, é porque muitas vezes a gente não vê aquilo que foi evitado. Entende a diferença? Por exemplo, um profissional muito rechaçado nas empresas é o técnico em segurança no trabalho. Por quê? Porque quando ele faz bem o trabalho dele, não acontece acidente, ou acontece menos. E aí as pessoas ficam assim, então o que o técnico faz? Ele evita o acidente. O que acontece se você tirar o técnico em segurança do trabalho? Vai acontecer acidente. Aí as pessoas, então precisa de um técnico em segurança do trabalho. Contrata alguém, reduz os acidentes. A gente pode demitir ele porque não está tendo acidente na empresa, porque ele está trabalhando. Demite o cara, volta a ter acidente. Aí contrata um técnico. Então isso acontece durante anos. Por quê? Muita gente não vê a ação de prevenção. E oração nem sempre é só para resolver alguma coisa. Tem oração de prevenção. Por exemplo, você que é pai, orar pelos seus filhos. Então, a ação de Deus vai ser na vida deles, eles vão lá, vão crescer saudavelmente, ter boas amizades, bons relacionamentos, fazer faculdade, casar, ter filho. E um dia, o diabo ele tenta reduzir isso a nada. Ele falou, seu filho tem a vida igual a todo mundo. Tem gente aí que é ateu, que cresceu, casou e tal. Pois é, mas com o seu filho, ele está com a presença de Deus. E com o seu filho, se você não orasse, provavelmente ele não teria chegado onde chegou. E aquele lá que ele fala, a pessoa é do mundo, não ora, é ateu e tal, você não sabe a linhagem, entendeu? Então tem ação de Deus na bondade. O mal, ele nunca faz o bem, entendeu? A única coisa que o mal faz que se parece com o bem é quando ele maqueia, né? Quando o lobo se disfarça de pastor, quando o lobo se disfarça de ovelha, entendeu? Então, só isso. Agora, o resto do tempo e todo o tempo, ele está sempre maquinando o mal.
Não existe como o diabo fazer o bem, entendeu? Então, se você acredita nisso, né, existe bem fora de Deus, existe bondade fora de Deus, não existe. Não, o ser humano é bom, não tem. O próprio Jesus respondeu ao jovem rico, né, ele falou, bom mestre, né, ele falou, não há ninguém bom senão Deus. Então, não existe bondade fora de Deus. Até parece que eu estou tirando essa frase, né, desse simples contexto, não é da Bíblia toda. Não tem alguém que se distanciou de Deus e que continua bem. Deus pode até cuidar dele à distância, né, por causa de uma promessa, por causa provavelmente de alguém que está orando por aquela pessoa. Então tem gente que fala assim, como que pode a pessoa estar tão longe de Deus, está desviada, está não sei o que e tal, e ele não está sofrendo tanto, ou ele se mete em confusão. Tem alguém orando por ele. Tem alguém orando por ele. E tudo isso vai ser colocado, né, quando o Senhor Jesus voltar e esclarecer todas as coisas. Né? Ele diz, aquilo que foi dito no escondido será dito nos telhados, né? Então vai ser propagado, né? Então tem alguém orando pelas pessoas. Então o desafio que eu tenho para você hoje é você realmente orar. Comece a orar agora, comece a orar em pensamento. Comece a orar, ainda que você não saiba orar. Eu acho que é uma das orações mais puras, né? Segundo o meu conceito, né? Não sei se eu estou certo ou errado, mas eu acho que é uma das orações mais puras que tem quando a pessoa diz assim, Deus, eu estou aqui e eu não sei o que falar e eu queria aprender a orar. Pronto, ali já foram 5, 10 segundos de oração e a pessoa continua, Deus, eu tenho necessidades, eu não sei nem se eu posso te pedir, eu não mereço, eu estou aqui. E eu ouvi ali o Mário, claro, né? Porque se você me der um créditozinho lá, vai ser bacana também. E aí você começa a falar aquilo que está no seu coração. Porque tem gente que acha que tem um jeito certo de orar. Que, inclusive, essa é outra copy de paralisia, né? De paralisação. Então, não existe um jeito certo de orar. Existe aquilo que está no seu coração. Inclusive, o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Falou, 2 homens chegaram ao templo. Aí tem gente que acha que a oração certa é você chegar para Deus e falar, Deus, porque eu não sou nada, eu não mereço, e não sei o quê. E aí Deus vai ouvir por causa disso. Não é isso que quer dizer a parábola que ele contou, né? A história, né? Que ele contou. O que o Senhor Jesus está dizendo você fala daquilo que está cheio o seu coração. Então o fariseu chegou ali, o que tinha no coração dele, eu tenho uma justiça própria, eu sou justo diante de Deus, porque eu jejuo, porque eu faço bem, porque isso, porque aquilo. Isso não serve, entendeu? Mas era o que tinha no coração dele. E já o publicano, ele chegou e falou, Deus, eu não mereço, tal, mas é porque o que estava no coração dele. O que eu quero dizer com isso? Talvez o que está no seu coração é você chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu acho que eu merecia mais. Deus, eu acho que assim, pela pessoa boa que eu sou, eu acho que eu merecia mais. Você tem medo de dizer isso para Deus e Deus mandar um raio na sua cabeça. Ele não vai fazer isso. Entendeu? Ele vai te responder, ele vai te dar lições para você entender, porque é uma dúvida que você tem e ele vai te ensinar. Entendeu? E com amor. Entendeu? Não como seu pai, não como o pai que você teve. Muita gente não tem dificuldade de orar porque foi abandonado pelo pai. Então, quando fala assim, Deus é pai, Deus me livre. Se Deus for igual ao meu pai. Tem gente, né, a gente que trabalha com libertação, trabalha com encontro, trabalha com acompanhamento, cura da alma. Tem gente que fala assim, olha, irmão, graças a Deus meu pai foi embora de casa. Graças a Deus. Então, assim, onde que essa pessoa, esse homem, essa mulher, vai querer ver Deus como pai? A dificuldade é muito grande. Então você precisa entender Deus como pai a partir da Bíblia, a partir do Deus amoroso, a partir de uma cultura onde ele ensinou os pais a serem pais, não que fossem perfeitos, mas existe ali um jeito, né, que Deus é pai, não é igual o seu pai, entende? Apesar de que era para ele ser uma representação de Deus como pai, ele também vai ser colocado isso diante dele, né, durante a vida e no julgamento, caso ele não se arrependa, né? Então é isso, tá bom? Ore a Deus, faça isso, não levante da cama sem antes falar com Deus, seja em pensamento, seja com a sua voz audível, seja ali baixinho, seja em línguas e tal,
do jeito que você achar melhor, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.